Isso tá em uma palavra que você usou até na pergunta, que é a relação. Hum. E uma relação é feita por essas, não só por uma parte, né? Sim. Tem a ver com todas as partes, 2, 3, 4 partes que estão envolvidas nessa relação aí, desses pais com esse adolescente. Então, às vezes, principalmente durante muito tempo, se mistificou a adolescência como a adolescência fosse o grande demônio da família. Tipo, meu filho virou adolescente, e agora o que eu faço? Então, muitas vezes culpava só o adolescente, né, por essas questões dele, por essas dificuldades dessa relação. Mas os pais também têm esse papel importante, né? Eles têm dificuldade, né, de aceitar que o filho cresceu. Aí é aquelas duas coisas que a gente falou no começo. De, tipo, não sei o que fazer, me afasto ou seguro esse menino pra não destruir a vida e a casa, sei lá, né? Tem essa ideia. E ver o filho crescendo, né, traz uma série de mudanças também nessa relação. Não só o adolescente cresce, os pais também vão crescendo juntos, ambos estão em mudança. E às vezes até mexe com a temporalidade desse pai, né? Porque ver o filho crescendo faz lá no fundo o pai perceber que ele tá envelhecendo, né? Velho, que ele tá chegando perto até da morte. Eu sei, a gente não ia lembrar um Tudo tema bem. tenso. Pode entrar, por favor. Mas lembra dessa finitude da vida, ver o filho crescendo, desenvolvendo, tendo esse estirão, né? Isso acaba mexendo também. Engrossando a voz, exato. Às vezes ficando mais alto que o pai, mais forte às vezes, né? Sim. Ó, você falou de o pai ter medo da morte. É uma coisa que eu fico pensando, cara, eu às vezes convivo com criança, adolescente, eu fico vendo eles crescendo, eu fico, mano, o que tá acontecendo? Eu tenho uma sobrinha que ela fez 18 anos nesse ano. Cara, eu troquei a fralda dela. Você tá entendendo? Eu era criança, adolescente, mas eu troquei a fralda daquela menina. Eu peguei ela no colo, aí veio ela, uma mulher, eu me assustei. Eu falei, mano, tô ficando velho pra caramba. Exato. E quantos nós, às vezes, a gente não repete frases assim, do tipo, nossa, eu vi você na barriga da sua mãe. Loucura, pra mim é loucura. Como eu falei, essa minha sobrinha que, acho que é a minha sobrinha mais velha. Eu tenho um monte de sobrinho, tá? Por isso que eu tô falando, tô aqui, tipo, eu tenho um monte. Cara, é loucura, tipo, eu vi ela, menina, bebê, levava ela pra escolinha, voltava da escolinha, que tinha que fazer trabalhos assim, e ela ser uma mulher, tipo, deu um baque. Então os pais também têm esse baque, né? Eu que sou só tio, assim, imagina os pais. Exato, exatamente. E como eu também mencionei antes, é uma relação que ela tá caminhando para uma relação adulto-adulto, né? Então, vai ter coisas que, tipo, que adulto é esse, né? Que tá se desenvolvendo. Tá ainda nesse desenvolvimento, né? Sim. E como que é essa relação depois? Como é que vai ficar depois essa relação adulto-adulto, né? Existe esse questionamento, né? Os pais, porque eles realmente ficam na dúvida do que vai acontecer. Ainda nessa ideia de desenvolvimento, quando eles crescem, eles se afastam dos pais. Por quê? E isso tem a ver principalmente com a quebra dessa idealização dos pais. Certo. O pai, os pais, para a visão da criança, ele é muito perfeito. A gente vê nos desenhos, acho que desenhos que as crianças fazem na escola, né? Desenha a mãe, desenha o pai, a melhor mãe do mundo, meio mundo de coraçõezinhos, um arco-íris, passarinhos. E com o tempo, quando esse adolescente vai crescendo, essa visão dos pais ideais, perfeitos, infalíveis, vai sendo desconstruída. Vai sendo, às vezes, até destruída também, né? A depender da situação. A depender da situação. E aí, desculpe interromper, mas aí a importância do pai mostrar pro filho que ele é humano. Exato. Porque às vezes ele vai errar. Exato. Mas o pai não quer dar o braço torcer pro adolescente. Ele não quer falar que ele errou. Até porque, às vezes, isso mexe com esse senso de autoridade, algumas vezes. Então, mas eu penso no seguinte, eu penso que se ele falasse, ia trazer uma visão do adolescente mais humano, do pai mais humano, e tipo, poxa, que bacana, meu pai tá sabendo comigo sobre o erro dele. Isso. Por exemplo, chorar na frente do filho. Né? Exatamente. Acho que eles pensam nisso, mas é exatamente o contrário. Se eles mostrassem, pô, filho, eu errei com você. Porque os pais erram, não falam que erraram. Pedir desculpas também, Pedir desculpa, meu. É muito difícil às vezes. Não são todos os pais que pedem desculpa para os filhos. Não. São muitos que não fazem. Mas se fizessem, cara, como traria um olhar mais humano? E não é esse olhar de, nossa, se eu pedir desculpa eu vou ficar inferior a ele. Não é isso. O filho vai ver você como, tipo, pô, que bacana, ele reconheceu. Né? Exato. E ele tá cuidando de mim ao ponto de pedir desculpas. Exato, mas os pais acham, eles têm uma ideia de que não podem reconhecer um erro, falar algo, então parar, sentar com o filho, olha filho, isso, aquilo e tal. Não tem problema, não vai fazer mal, não vai destruir seu filho. Pelo contrário, vai tornar ele mais forte até. Isso. Né?
Isso tem a ver com essa relação transparente também, né? Que Sim. tem que ser criada. Está aqui um exemplo dessas vezes dessa visão do sendo desconstruída. Às vezes o adolescente quer comprar uma camisa de uma banda. Certo. E naquele momento, às vezes, aquele pai comprou aquela camisa daquela banda porque era barato, por conta que caiu o salário, então o pai conseguiu comprar. Então, que bacana, meu pai é o melhor pai do mundo, que ele me comprou aquela camisa do BTS. Top. Top. Agora, chegou o momento que a banda vem pra cá, pra cidade, e o filho tá doido pra ir naquele show. Aí, quando saem os ingressos, é num período que, final de mês, ou aquele pai já não tem, ou é porque só a banda caríssimo. Internacional, Jesus. Né? Exato. Ou, às vezes, é uma cidade longe, tarde da noite, que existe uma série de coisas que aquele pai não conseguiria proporcionar para aquele filho aquela experiência, né, de ir para aquele show daquela banda. Sim. E aí ele, de repente, é demonizado e visto como o pior pai do mundo, que não quer deixar aquele filho, aquele adolescente ir para esse show dessa banda, que todos os amiguinhos vão e ele não vai. E aí isso mexe, né? E por que não explicar? Exato. Não vai doer. Exatamente, Filho, né? não posso, infelizmente não tenho grana. Então, filho, é muito longe, não consigo. Não tem alguém que eu confie pra que você vá com ele. Uhum. Um monte de coisa que você podia colocar ali, tipo, ó, fica leve, filho, relaxa. Ele vai ficar chateado? Óbvio que vai, é a banda favorita dele. Mas ele vai entender mais facilmente. Não naquela hora. Uhum. Óbvio, eu não entenderia. Você entenderia? Ele tá frustrado. E ele precisa desse tempo também pra lidar com essa frustração, Sim. né? Você entenderia? Não. Você não entenderia. Uhum. Então deixa ele, vai ficar chateado, frustrado. É legal a frustração. Eu falo que nós temos que frustrar nossos filhos, mas de uma forma correta. Não é frustrar tipo, seu perdedor, não. Pelo amor de Deus, isso aí é traumatizar a criança. Uhum. Mas, filho, eu infelizmente não vou conseguir te dar esse ingresso, te dar esse tal coisa, XYZ, e falar o porquê. Papai não tem dinheiro, mamãe não tem dinheiro. Olha, filho, é assim, temos contas e tal. Pra ele também entender. Ele vai ficar chateado, vai, passou. Isso. Outro momento, filho, eu prometo que vou tentar me esforçar pra fazer isso. Exatamente. E aí ele promete tentar, ele pode tentar não conseguir. Mas, filho, lembra que eu tentei. Né? Exato. E isso mostra também essa qualidade dessa relação, né? Sim. De ser transparente. Essa é uma situação que facilmente com outro adulto, esse pai talvez tivesse essa conversa. Se fosse, sei lá, um amigo pedindo dinheiro emprestado. Tudo bem, às vezes a gente mente, né? Mas ter essa conversa transparente, né? Evidentemente é ótimo. Não, tem vezes que a gente mente, a gente diz pra que não tem. Né? Pra não emprestar, porque aquele amigo é caloteiro, ele não vai pagar. É verdade. Mas a gente consegue ter uma relação transparente de adulto para adulto, né? De Sim. explicar o porquê. Mas, e por que não com o filho, sabe? Aquela pessoa que tá morando com você, na sua casa. De novo, quer ser o filho. Ele quer ser o filho. Pra mim é muito forte a palavra filho, sabe? Uhum. Eu não sei, mas pra mim é muito forte. Tanto que, é seu filho. Então, poxa, dá uma justificativa plausível pra ele. Não porque eu sou seu pai, porque eu sou sua mãe. Essa é a cartada final. Exato. Né? Vou tirar a carta mestra. Sou seu pai. Sou sua mãe. Não, mano, explica, poxa. Explica. Ele não vai entender, vai ficar frustrado. Beleza, deixa ele lá na cor dele, dorme, descansa. Amanhã, se você achar conveniente, conversa de novo. Se não, espera um pouco a poeira baixar. Volta a falar, mas não deixa isso simplesmente a Deus dará, né? Não, vai e traz, né? Exatamente. Dar recursos também, né, para esse filho elaborar essa frustração.